Então, pessoal, como vocês tinham pedido, eu vou gravar para a gente umas aulas de exercício, né? Mas eu estou sem tinta para o meu quadro, então fica mais fácil gravar pelo Zoom, e aí eu gravo e mando para vocês isso aqui no YouTube, certo? Então, vai estar gravado aqui pelo Zoom, eu pego as questões da apostila, igual a gente faz na aula de Tira Dúvida, só que eu vou, eu vou colocar isso aqui no YouTube, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer questões do seguinte capítulo da apostila. Deixa eu mostrar a apostila para vocês. Então, vamos lá. Ó, apostila 5, certo? Volume, Química 1, perdão, volume 5, ok? Para a gente fazer algumas questões de ácidos, né? Porque a apostila 4 terminava naquela teoria ácido-base, a gente já fez questões disso, né, na sala de aula. Na sala de aula online, né? Nossa, tira dúvidas, ok? Então, a gente já viu que é uma parte da matéria bem tranquila. Não, aqui está a função inorgânica ácido 1. Então a gente vai para essa apostila 4 aqui, né? Essa aqui foi o capítulo que a gente viu teorias ácido-base, tá? Então, vamos dar uma olhada em questões de ácido, né? Lembrando que os ácidos que são analisados aqui são as funções ácidos na química inorgânica, né? E funções na química inorgânica são substâncias compostas, ou seja, constituídas por átomos de mais de um elemento, ok? Uma das propriedades que os ácidos têm, em geral, né, é que uma mistura de um ácido com água, ela conduz moderadamente a eletricidade, certo? Isso se deve ao fenômeno da ionização, que a gente já viu, né? Que quando eu dissolvo um ácido em água, eu quebro ele, né, em íons H+, e Cl-. Isso pela teoria de Arrhenius, ok? Então, quando a gente for falar em funções inorgânicas, a gente está falando basicamente na teoria de Arrhenius para os ácidos e as bases, ok? Então, vamos ver isso aqui. Aqui, os ácidos de Arrhenius em geral, ok? A gente viu aqui, está falando sobre a força do ácido, né? A gente já viu isso. Então, vamos lá. Tem um exercício contextualizado para a gente começar a treinar. Ó, vou pegar essa primeira aqui, ó, da UFSCar, tá? Ó, não deu muito certo isso que eu tentei. É porque vai colar tudo. Então, olha só. Página 470, ok? Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso. Então, essa questãozinha da UFSCar, né, começa falando no sal de cozinha, ok? Página 470. Esse é o exercício contextualizado, é o 9, né? Aí tem ali as competências dele, mas não importa, afinal, vocês não leram a LDB, né? Nem eu li essa parte detalhada da LDB, hein, galera. Então não fiquem muito preocupados com aqueles códigos ali, não, H, não sei o quê, etc. Isso aí é mais questão legal, né? Uma caceta ao tamanho disso. Copiei demais, né? Vamos lá. O sal de cozinha, cloreto de sódio, o açúcar, sacarose, são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas apresentam um comportamento completamente diferente com a condução de corrente elétrica. Isso é matéria de ácido? Não, não é. A gente viu isso antes de a gente chegar aqui. Lembra que vocês falaram assim, JP, mas até onde isso na apostila? Eu falei, não tem. Tem sim, né? Eles colocaram no capítulo de ácidos, certo? Você sabe que uma substância iônica, a gente viu que uma substância iônica em água libera íons hidratados, né? Íons solvatados por água. Eu mostrei as estruturas de solvatação, né? Então, uma substância iônica em água, quando você dissolve, você tem íons hidratados. Um ácido, quando você dissolve em água, você também pode ter íons hidratados, tá? Mas lembrando que nos ácidos, na diferença do fenômeno na substância iônica e no ácido, é que na substância iônica você já tinha um cátion, um ânion,
num retículo cristalino. Então, eles já estavam formados, mas eles faziam parte de uma estrutura sólida bem estável, chamada de retículo cristalino. Quando eles vão interagir com a água, os cátions ficam mais ou menos livres, né? Mas rodeados por moléculas de água, são esses bumerangues aqui, né? E os ânions também ficam mais ou menos livres, só que rodeados de moléculas de água, né? Isso numa substância iônica. No ácido, a gente não tem íons ainda. O ácido, ele é uma substância assim, ó, H-A, é uma substância molecular, tem essa ligação covalente. Quando eu dissolver isso em água, acontece o seguinte, olha só, se eu coloquei, vou dar um exemplo de um ácido mais fraco, né? Eu coloquei 2 moléculas desse ácido aqui em água, certo? O que acontece é o seguinte, nos ácidos, os ácidos eles já são substâncias polares, então eles já podem, normalmente, dissolver em água sem precisar quebrar. A substância iônica, ela precisa quebrar o retículo cristalino, liberar os íons que já estão formados, para que sejam solúveis em água. Nas substâncias moleculares, como os ácidos, eles já são solúveis em água. Como é que seria isso aqui? Ia interagir com a água como? Olha, esse é o lado positivo, esse é o lado negativo, né? Então, em água seria assim, olha, a molécula de água ia interagir por aqui, seu lado positivo, por aqui, seu lado negativo. Esse é um exemplo, ok? De como isso pode interagir com a água sem quebrar, né? Então, isso aqui é um ácido não ionizado, tá? Aí eu disse que tinha 2 moléculas. Uma continuou, tá? Aqui ela. A outra, eu vou dizer que quebrou. É só um exemplo, eu estou falando isso, tá? Gerando o cátion e o ânion, ok? Beleza? Então, o cátion a gente sabe, né? Esse cátion H+ estabiliza com água em volta. Média 4 águas, né? Uma solução aquosa. Não precisa saber disso não. E o ânion também estabilizado. Então, das 2 moléculas que eu coloquei ali, uma quebrou, gerando cátions e ânions em solução, e a outra não quebrou. Essa aqui que não quebrou não nos ajuda na condutividade elétrica, tá? Por quê? Porque são os cátions mais ou menos livres que ajudam a conduzir os elétrons, ok? Então, uma substância iônica dissolvida em água conduz eletricidade, porque, olha só, ele tem cátions mais ou menos livres, né, que são esses cátions hidratados. Um ácido dissolvido em água ajuda também a conduzir eletricidade, só que menos que uma substância iônica, certo? JP, e uma substância covalente? Deixa eu selecionar esse texto e subir. Ó, a gente só vai analisar as respostas, já coloquei cloreto de sódio e açúcar. O açúcar, ele é uma substância polar, galera, né? Então, quando eu digo que é uma substância polar, é uma substância molecular, né? Tem ligações covalentes, ok? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não do açúcar total, vou dar um exemplo da glicose, né? Então, como é uma substância polar, né? Com fórmula bastão, é a glicose ou é a frutose? Eu nunca lembro, né? Porque uma é uma aldose e outra é uma cetose, ok? Se a gente fosse definir, né, as funções orgânicas aqui, seriam quais? Nesse composto aqui. Seria uma cetona e hidroxilas alcoólicas, né? Aí eu tô pensando, então é um álcool, vou ficar doidão. Nem todo álcool te deixa doidão, tá, galera? Não, isso aqui seria um hidroxilas alcoólicas. Só que isso aqui já categoriza uma nova função, né? Que é a função sacarídeos, ok? Mas aí não cai para vocês não, é mais complexo, tá? Isso aqui em água não sofre ionização. Isso aqui em água, tá? Ah, não libera íons, tá? Ok? Então, uma substância polar que não seja um ácido, lembrando que os ácidos são substâncias polares que fazem isso, mas a maioria das substâncias polares não fazem isso, ok? Essa é a grande diferença dos ácidos para as outras substâncias polares. Substância polar que não seja ácido, não libera íons, tá? Então, a glicose aqui, quando ela dissolve em água, ela não quebra.
simplesmente ela fica recoberta de moléculas de água, né? Certo? Então, quando você dissolve glicose, frutose, sacarose em água, essas moléculas elas se dissolvem em água, ou seja, elas ficam espalhadas pela água, né? Está interagindo com as moléculas de água, mas elas não sofrem ionização, elas não formam íons em solução, né? Elas interagem com a água por ligação de hidrogênio, olha aqui, OH, 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 e a água tem ligação de hidrogênio, tá? Então, vamos tentar explicar aqui ó, a diferença da condutividade elétrica do cloreto de uma solução de cloreto de sódio e uma solução de sacarose. A sacarose é uma substância polar que não é um ácido. Assim sendo, quando é ácido alguma coisa, entendeu? Na maioria das vezes. Como ela não é um ácido, não libera íons em solução. Para conduzir eletricidade, tem que liberar íons em solução. Você tem que ter íons em solução se for uma solução. Okay? Para substâncias metálicas, a propriedade da condutividade elétrica tem a ver com os elétrons mais ou menos livres, né, devido à ligação metálica, né, que é explicado pela teoria do mar de elétrons. Mas, enfim, para as soluções, né, o que explica a condutividade elétrica tem a ver com a existência de íons em solução. Então, uma mistura de água com açúcar não conduz eletricidade. A água pura também não conduz eletricidade. É, JP, mas todo mundo fala que a gente não pode. Pô, tô tomando banho no chuveiro e tem um fio encapado, eu vou tomar um choque. Você toma banho com água pura? Não. A água que a gente tem, ela já tem sais minerais dissolvidos, ela já tem substâncias iônicas dissolvidas. A água que vem da SEDAI tem sódio, tem potássio, tem cloreto, tem bicarbonato. É normal. Você não pode beber, nem beber água pura. Certo? A água pura, ela faz duas coisas no seu corpo. Como ela está muito pura e dentro da célula, por exemplo, você tem uma solução, existe um fenômeno chamado osmose. A água ela entra por difusão na membrana celular para dentro da célula. Então, aumenta a pressão dentro da célula, porque você vai ter um volume maior de água. Isso pode matar ela, estourar. Ok? Só que aí ela tem mecanismos para fazer o seguinte: opa, essa água está entrando, o que eu faço? Expulso parte do meu conteúdo de água e eletrólito. Então, entra água pura, sai água e sais minerais e eletrólito. Então, as suas células, se você beber água pura, elas começam a perder tanto água e também sais minerais, tá? Sais minerais importantes para o funcionamento e para manutenção da homeostase. E aí você começa a ter problemas, tá? Um dos problemas é o seguinte, são os sais que ajudam as células a manterem um certo conteúdo de água interna, ok? Para a homeostase da água. Como as células estão comendo sais minerais, porque entrou água pura e saiu água com sais minerais, para ela não se matar, né? Vamos dizer assim, as suas células vão liberando sais minerais, você urina esses sais minerais, de certa forma, e você começa a ficar desidratado, né? O que a gente usa para hidratar? Água. Não, quando você está doente, quando você está com uma diarreia pesada, você usa soro, que é água com sal, entendeu? Então, a gente precisa de sais minerais para ajudar a manter a água dentro dessas células, dentro do tecido muscular e etc. Então, vamos lá. Então, vamos explicar isso aqui. Por que uma solução de água e sal conduz eletricidade e uma solução de água e açúcar não? O cloreto de sódio é um composto iônico e a sua solução aquosa conduz eletricidade. Quando eu digo água, água pura, água com sal, peguei água pura e misturei com sal. Puro. Água com açúcar, peguei água pura e misturei com açúcar puro, beleza? O cloreto de sódio é um composto iônico. Sim. E sua solução aquosa conduz corrente elétrica. Sim. Devido à presença de moléculas de NaCl, NaCl é uma substância iônica, não forma moléculas, tá? Já está errado aqui, nem precisa ler o resto. B. Uma substância como o cloreto de sódio, que em solução aquosa forma íons. Cloreto de sódio, que em solução aquosa forma íons, é chamada de eletrólito. Sim, né? Toda substância que você dissolve em água e libera íons, a gente diz que ele pode se comportar como um eletrólito. Eu estou fazendo esse termo, né? E ajuda muitos processos, por exemplo, de transferência de elétrons, condução de eletricidade, afeta a força iônica do meio, solubilidade de algumas substâncias,
Os eletrólitos afetam a constante dielétrica do meio, então eles são importantes para vários processos. Okay? A solução de sacarose conduz corrente elétrica. Não, devido à formação de ligação de hidrogênio entre as moléculas de sacarose e água. Essa explicação já mostra que está errado, né? Para conduzir corrente elétrica, não sendo uma substância metálica, você tem que ter íons em solução. Ok? Então a B também está errada aqui, ó. Segunda parte está errada. O cloreto de sódio é um composto iônico, sim. E suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica, sim. Devido à presença de íons livres, sim. A sacarose é um composto constituído de moléculas, sim. E suas soluções aquosas não conduzem corrente elétrica, sim. Pois moléculas neutras de sacarose não contribuem para o transporte de carga, sim. São os íons, principalmente os cátions, que fazem o transporte do elétron, transporte de cargas. Tá? Eu não estou entendendo nada. Você tem uma solução. Como é que é conduzir eletricidade, gente? Você bota um eletrodo de um lado, um eletrodo do outro. O eletrodo é uma plaquinha, tá? E aí, você mede. Você bota um eletrodo aqui com um polo negativo, um com um polo positivo aqui, e aí você bota um medidor, passagem de corrente a um canto, ou voltagem, etc. Né? Você bota aqui, ó, um medidor qualquer. E aí, se esse medidor está dando sinal, significa que a corrente elétrica está atravessando por onde? Para chegar daqui para cá. A corrente elétrica vai ter que atravessar pela solução. Se tivesse ar, não ia atravessar. Tá? Ok? Porque a eletricidade não passa pelo ar facilmente. Você precisa de alto potencial para ionizar o ar. Quando você ioniza o ar, presta atenção, ioniza o ar, aí os elétrons conseguem passar. Aí você vai me dizer assim, isso acontece? O que é um raio? Você tem uma nuvem com alto potencial. Você tem a Terra que se comporta como um potencial mais baixo elétrico. Alto potencial, perdão, tem que ser invertido. Você tem uma nuvem com um potencial elétrico baixo, porque se é negativo, o potencial é bem baixo. E você tem um solo com potencial alto. Os elétrons eles fazem sempre sentido contrário, do baixo potencial para o alto potencial, que eles são negativos. E aí, o elétron, quando ele... Isso aqui é ar. Ele não consegue atravessar isso aqui com facilidade. E aí, a diferença de potencial aqui tem que ser tão absurda que vai gerar uma centelha, certo? Que é o raio. Isso vai gerar, quando os elétrons forçarem a passagem, eles vão ionizar o ar, tá? E esses íons formados vão facilitar a própria passagem da corrente elétrica em si. Isso é o raio, tá? Tanto é que tem um raio inverso, né? O que sai do chão. É quando a nuvem está positiva. Maneiro. Maneiro. Joga no Google aí. No YouTube. Então, para os elétrons atravessarem, eles têm que atravessar do negativo para o positivo. Para eles fazerem isso, eles têm que ter alguma coisa na solução que faça esse transporte. Quem é o cara amiguinho deles? O cara aqui, ó, cátion hidratado. O ânion também ajuda a fazer o balanço de cargas, tá? Então, é exatamente isso, ok? A dissolução da sacarose em água leva à quebra das moléculas de sacarose em glicose e frutose. Isso aí acontece rápido? É possível isso acontecer. Sacarose mais água dando glicose e frutose. Vamos ser hidrólise. Só que isso é tão lento que você precisa de uma enzima. E você não tem isso. Glicose e frutose são moléculas. Não são ácidos. Portanto, dissolvidas em água, não liberam íons. Portanto, uma solução de glicose ou de frutose com água pura não liberam corrente elétrica, não conduzem corrente elétrica. Ok? Não está errado. Soluções aquosas, sacarose de cloreto de sódio apresentam condutividade elétrica maior. Então, condutividade elétrica, vamos lá. A condutividade elétrica é o seguinte. Se algo permite a passagem de elétrons, se algo é condutor de elétrons, ele tem alta condutividade. Certo? Se vocês estudassem. Na física, vocês não estudam a resistência, né? Vocês só acabam estudando. Vamos fazer só uma lembrancinha aqui. Eu sei que vocês são bons pra caramba de física. Lembrancinha não, que eu não sei se vocês já estudaram isso. Mas a resistência... Pessoal, isso aqui não é piada não, isso aqui é só para decorar, né? É Rho, ou a letra grega Rho, que eu vou botar Rzinho, L barra A, tá?
Então, tem até a piadinha que o professor de física faz, né? É Rho L barra A, resistência. A resistência de um material qualquer, né? Dentro de um circuito. R é a resistência. Rzinho é a resistência. L é o tamanho, né? Comprimento da resistência. Comprimento dessa parte. E A é a área da seção transversal. Tá? Vai ser estudo em física. Tá? A condutividade elétrica, gente, que eu vou chamar de... Na física eles não chamam de C não, porque C é capacitância, eu vou chamar de Czinho. Eu vou chamar de C, condutividade. C, ó. A condutividade elétrica, ela é o inverso da resistência. Resistência, condutividade. Certo? Ok? Existe um parâmetro também chamado condutância. Condutância é o inverso da resistência. Né? Então, se você quiser saber a equação da condutância, é só tu pegar, né? Seria o contrário, seria que a condutividade, perdão, seria A vezes a condutância, né? Teria condutância, L. Aí o A estaria em cima, L embaixo. Mas aí, enfim, é só um modo de dizer o seguinte. Lembra que a resistência era o quanto o material impede uma passagem de elétron? Então, a condutividade é quanto o material permite a passagem de elétron. O material de menor resistência tem maior condutividade. O material de menor condutividade, mais resistente, a passagem de elétron. É isso que a gente quer dizer com resistência. Tá? Uma solução de água e sal, ela conduz eletricidade. Então, a condutividade dela é maior do que uma solução, por exemplo, de água com açúcar, que não conduz eletricidade. Certo? Vou apagar isso aqui. Ok? Então, vimos uma dessa. Vamos pegar uma outra questão lá. Ok. Ó, vamos fazer mais uma dessa, depois a gente vai para ácidos direto. Ó. Por muito tempo, a maioria das escolas, as aulas de química eram ministradas sob a forma de transmissão de conteúdo. Nos dias atuais, muitos professores usam experimentos para enriquecer suas aulas. Uma professora realizou, junto com seus alunos, as experiências 1. Tá, aqui está a experiência. Pegou uma lâmpada apagada, ligou aqui na tomada, botou 2 fios, né, os eletrodos, botou uma solução de água com açúcar. Tá? Okay? A lâmpada não acendia, porque o açúcar não consegue conduzir os elétrons do polo negativo para o positivo. A água com sal, os íons conseguem fazer isso, então o circuito é fechado aqui, tá? É como se a solução funcionasse como um pedacinho de fio, sacou? A seguir, os alunos fizeram as seguintes afirmações. A solução de água e açúcar é considerada uma solução eletrolítica. Soluções eletrolíticas são aquelas que conduzem eletricidade, né? Que têm eletrólitos, ou seja, substâncias que ajudam a conduzir essa passagem de elétrons. Então, a 1 está errada, porque o açúcar não funciona como eletrólito, porque ele não libera íons de solução. E ele não acendeu a corrente elétrica. Mas a água com sal, sim. A solução de água com sal permite a passagem de corrente elétrica. Sim, a 2 está certa. As substâncias moleculares, como HCl, NaCl e C12H22O11, quando dissolvidas em água, sofrem ionização. Presta atenção, aqui já tem um erro. As substâncias moleculares, o HCl é uma substância molecular? Sim. Um ácido é uma substância molecular. NaCl é uma substância molecular? Não, é uma substância iônica. Então, isso aqui já está errado por definição. Ah, GPP, mas eles sofrem ionização? Esses dois aqui sofrem, esse aqui não. Quem é esse cara aqui? C12H22O11. Isso aqui é a sacarose. Certo? Essa é a fórmula da sacarose. A sacarose ela não conduz eletricidade. Ela não sofre ionização, né? Então, portanto, uma solução de sacarose não conduz eletricidade. Água e ácido sulfúrico, quando puros, praticamente não conduzem corrente elétrica. Porém, uma solução de ácido sulfúrico em água é uma boa condutora de eletricidade. Certo? Porque o ácido sulfúrico puro, ele não tem água para fazer a quebra dele, né? Em cátions e ânions. A água pura não tem
e uma outra substância para ela quebrar. Agora, quando eu misturo um ácido, que é uma substância polar, que pode, quando dissolvido em água, gerar íons, tá? Aí eu tenho íons em solução, então pode haver a condução de corrente elétrica. Então, a 4 está certa e a 2 está certa. Né? 2 e 4. Então, a resposta é C de soldado. Então, vou dar um pause aqui nesse vídeo e aí a gente já vai vir para o outro para não ficar muito extenso. Então,